Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre o pensador conservador chamado Edmund Burke, conhecido por suas posições economicamente liberais e politicamente conservadoras. É considerado o precursor do conservadorismo moderno. Nesse vídeo, descrevi os princípios nos quais baseava seu pensamento e mostrei que seus ensinamentos aplicam perfeitamente à nossa realidade aqui no Brasil. Todos esses pensadores que selecionei para compor essa nova fase de vídeos têm filosofia conservadora da qual seleciono ideias que se aplicam à nossa realidade. Embora alguns sejam desconhecidos, vale a pena conhecer um pouco de seu pensamento para ampliar o conhecimento sobre conservadorismo. No vídeo de hoje, trataremos de outro importante pensador conservador chamado Frédéric Bastiat. Como afirmei no vídeo anterior, fiz uma breve síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino, contida no seu livro. Esse foi um trabalho muito bom que divulgo aqui. Eu também aproveito os temas que se aplicam à nossa realidade para fazer algumas reflexões e paralelos a respeito. Sabemos que a postura conservadora da sociedade brasileira é majoritária. Isso valoriza a postura ética e preserva a moral. Só que ficou leniente por muito tempo, como está na citação de Edmund Burke no vídeo anterior, e se deixou dominar por uma minoria corrupta e barulhenta, que assumiu o poder no Brasil e está levando o país para a destruição. Portanto, é preciso que o povo acorde e passe a ser proativo para preservar nossa cultura conservadora. Como eu já disse em outros vídeos, o conhecimento da história liberta, pois com ele uma pessoa esclarecida não comete os mesmos erros do passado. A memória dos fatos precisa ser preservada, para que possa derrubar a narrativa falaciosa que essa maioria tenta massivamente impregnar na mente daqueles de pouca cultura por meio da mídia subsidiada. E é por essa razão que eles desesperadamente trabalham para implantar a censura no país. É importante desenvolver uma cultura conservadora, por meio do aprimoramento do seu conhecimento da história, porque é assim que não serão cometidos os mesmos erros do passado. Eu reitero isso. Então, vamos lá. Claude Frédéric Bastiat nasceu em Bayonne, na França, em 1801 e faleceu em Roma, em 1850. Foi economista, político e jornalista francês. A maior parte de sua obra foi escrita na época da Revolução de 1848. Nessa época, grandes discussões em torno do socialismo, para o qual a França pendia fortemente. Como deputado, ele teve a oportunidade de se opor vivamente às ideias socialistas, fazendo-o através de seus escritos, cujo livro mais famoso foi A Lei. Na sua visão, a lei deve proteger a pessoa, a liberdade e a propriedade privada. Analisou o funcionamento do Estado e, para ele, tratava-se de uma grande ficção através da qual seus membros viviam às custas da população. Para Bastiat, o intervencionismo, o protecionismo e o socialismo são três forças que pervertem a lei. Notemos que esses três fatores estão presentes no Brasil hoje e notem que as leis estão sendo pervertidas, a começar da Constituição. Para ele, o socialismo inevitavelmente conduz à servidão. Esta é uma percepção perfeita desse pensador. O socialismo, por meio dos seus programas assistencialistas, são o caminho para a servidão ao governo. Bastiat afirmava que ninguém teria que reclamar do governo se a sua individualidade fosse respeitada, se o seu trabalho fosse livre e os frutos desse trabalho, ou seja, a renda e a propriedade privada, fossem protegidos contra injustiças. O Estado seria tão somente reconhecido pelos seus fundamentos, que são
a manutenção da ordem e os serviços de segurança. Esses serviços são internos, protegendo o cidadão dos criminosos, que é a segurança pública, e a parte externa, cabe ao governo proteger o país das ameaças externas, ou seja, proteger as fronteiras. Bastiat afirmou que se espera do governo apenas duas coisas: liberdade e segurança. Atualmente, no Brasil, verificamos que nosso ordenamento jurídico está sendo pervertido tanto pela ambição estúpida quanto pela falsa filantropia. Para Bastiat, a lei acaba sendo um veículo de injustiça e de espoliação legal, cuja imoralidade equipara-se ao roubo comum. Espoliar é o ato de privar alguém de algo que lhe pertence ou a que tem direito, por meio da fraude ou violência, e a forma legal é aquela exercida pelo Estado. Podemos aplicar esse raciocínio de Bastiat, por exemplo, com a nossa pesada carga tributária, que de maneira difusa e violenta, violenta particularmente a classe média e torna o pobre cada vez mais pobre, para que ele conclua que é mais negócio ficar dependente dos auxílios governamentais do que trabalhar para pagar impostos e ganhar menos dessa forma. Bastiat afirmou que o único propósito do governo é proteger o direito do indivíduo à vida, à liberdade e à propriedade privada, e que é perigoso e moralmente errado para o governo interferir em assuntos individuais. Hoje, no Brasil, vemos essa interferência ocorrer por obra do Estado, ou seja, não só do governo. Em sua obra, A Lei, Bastiat explica que, se as classes privilegiadas e as sociedades e os socialistas usarem o governo para realizar a expoliação legal, isso encorajaria outras classes socioeconômicas a usar também essa expoliação legal. E que a correta resposta para esses socialistas e corporativistas é cessar essa prática, ou seja, cortar os gastos desnecessários com os recursos dos pagadores de tributos. É exatamente isso que Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos por meio do seu Departamento de Eficiência Governamental. O gasto eficiente é o gasto inteligente. É essa a incompetência e a fraude e a corrupção precisam ser fortemente combatidos, porque têm grande capacidade de lesar a sociedade. Assim, assistam meus vídeos sobre a corrupção, que lá estará uma boa explicação sobre esse mal que assola o país. Infelizmente, hoje no Brasil, caminhamos na direção oposta a tudo isso. Trata-se de um ensinamento correto de Bastiat, porque um Estado pequeno e eficiente, que tenha a capacidade de cumprir as suas funções principais, que são manter a ordem e preservar a segurança e a liberdade, gastará apenas o necessário para isso. A riqueza do país está e será usada para melhorar a vida da população. A distribuição da riqueza por meio de programas assistencialistas que os governos socialistas fazem não reduzem a pobreza. Apenas os pobres permanecerão onde estão, sendo pobres. Será o crescimento econômico e o desenvolvimento que serão os responsáveis por reduzir a pobreza nesse país. Resta lembrar que isso é feito pela iniciativa privada, que é eficiente, e não pelo governo, que é corrupto e ineficiente. Para Bastiat, quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão enfrenta a cruel alternativa de abdicar dos seus preceitos morais ou desrespeitar a lei. É um paradoxo. Lembro aqui que uma lei corretamente elaborada deve estar baseada num costume em prática na sociedade,
ou em uma necessidade social para resolver algum problema social. Se a lei entra em contradição com a moral da sociedade, é porque ela foi mal elaborada, ou se baseou na vontade de um ou de poucos, e assim não deveria ter sido aprovada. Legalidade não é sinônimo de moralidade. Bastiat lembra que nesse conflito entre a lei e a moral, o socialismo, valendo-se do seu lado sedutor, defende que a lei deve ter um caráter filantrópico. Mas a filantropia é algo voluntário, e por isso que ela é nobre. Então não há lógica numa lei filantrópica, já que a lei tem um caráter obrigatório. Caso contrário, não seria lei. Mas os socialistas consideram-se acima da humanidade em relação à virtude e defendem a supressão da liberdade individual, escravizando legalmente o povo. O socialismo usa a lei positivamente, ao impor aos seus súditos, por intermédio de seus agentes, o modus vivendi estabelecido por uma cúpula de sábios ungidos. O socialismo do século XXI adicionou duas ferramentas altamente eficazes para a consecução de seus propósitos. Na era da Revolução Armada, no início do século XX, essa Revolução Armada transformou-se numa revolução silenciosa pela cultura, ou seja, por meio de universidades e níveis de ensino inferiores aqui no Brasil. Isso não causa comoção social, que a Revolução Armada causa, e é uma revolução silenciosa. O povo só verá os resultados quando tudo isso estiver dominado. A base disso é o ensinamento de Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano. Só que essa revolução demanda muito tempo, décadas. O Brasil é um grande exemplo disso. Estamos há mais de 40 anos vivendo sob essa revolução silenciosa e os resultados estão aí. Outra ferramenta eficaz é o aparelhamento do judiciário, que é uma consequência do aparelhamento cultural, porque boas faculdades aparelhadas formam militantes bem preparados, que passam em concursos públicos difíceis, como os do Ministério Público e do Judiciário. A diferença entre o uso dessa ferramenta e o uso da ferramenta anterior, que é a Revolução Silenciosa, é que esta é muito mais rápida e tem grande poder de implodir a democracia. Essa é uma nova face do socialismo. Os socialistas confundem governo com sociedade, como se não pudesse se organizar de forma espontânea e livre, sem intervenção social. Na verdade, querem que a população fique dependente do Estado para tudo. Há uma frase de Bastiat muito famosa, que eu adapto para a nossa realidade. Ele disse, aspas, o Estado é a grande ficção da qual todo mundo se esforça para viver às custas de todo mundo. Eu digo o seguinte, o Estado é uma ficção jurídica, por meio da qual aqueles que compõem um governo socialista ou comunista, juntamente com seus apaniguados, vivem à custa do resto da população, ou seja, aproveitam o fruto do trabalho dos outros. Para Bastiat, as ações benévolas do Estado representam aquilo que se vê, enquanto os custos normalmente representam aquilo que não se vê. Esse pensamento representa exatamente o que assistimos hoje no Brasil com o governo federal. A maciça propaganda de programas, muitas vezes inexequíveis, cujos custos não têm transparência. Também afirmou que a pior coisa que pode acontecer a uma boa causa é não ser habilmente atacada, mas defendida de forma inepta. Isso dá munição para o inimigo. Roberto Campos disse, aspas, o bem que o Estado pode fazer é limitado e o mal é infinito. O Estado pode nos dar sempre aquilo que pode
O Estado pode nos dar sempre menos aquilo que ele pode nos tirar. Para os socialistas, um estado natural de abundância existe, e por isso eles gastam sem parar. Só que não é o mundo real. Margaret Thatcher disse que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Os socialistas e comunistas nunca compreenderam o conceito econômico de que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Para eles, o Estado proverá tudo, só que não considera aquilo que Milton Friedman afirmou, que não existe almoço grátis. Todos os gastos de um governo são pagos por impostos que você recolhe, incluindo a inflação, que é o mais perverso dos impostos, que aumenta como consequência das ações dos governos que gastam mais do que arrecadam. A inflação ataca com mais violência os mais pobres, porque eles não têm as opções para se defender dela que os bem remunerados têm. Bastiat também foi um grande defensor do livre mercado, devido à sua ênfase no papel da demanda do consumidor em iniciar o progresso econômico. Bastiat tem sido descrito como o precursor da escola austríaca de economia. Para ele, o Estado deve existir para garantir a propriedade privada e as trocas voluntárias no ambiente de liberdade, ou seja, o livre comércio. Nunca para praticar a expoliação legal, que nada mais é que a escravidão velada. Para uma das mais importantes contribuições de Bastiat para o campo da economia foi a sua advertência para o efeito que boas decisões econômicas podem ser feitas apenas tendo em conta o quadro completo. Isto é, não se deve tomar conclusões sobre decisões econômicas observando só as consequências imediatas. A economia trabalha com longo prazo. Os poderes do Estado estão dispostos na Constituição. Cada poder da República possui suas competências claramente estabelecidas na Carta Magna, que mostram os limites de suas autoridades, e isso deve ser rigorosamente respeitado. Quando um poder extrapola suas competências, cabe ao outro reconduzi-lo ao seu campo de atuação por meio do sistema de freios e contrapesos. Porém, quando esse processo é abandonado, abre caminho para arbitrariedades dignas de imperadores absolutistas. Surge o despotismo e os limites impostos pela Constituição são abandonados, o que pode causar perigosos danos à democracia. A convivência com o poder, para ser boa para a sociedade, tem que ser fundamentalmente baseada na ética. Não é qualquer um que tem a capacidade de assumir poder, cumprir sua missão e deixá-lo da mesma forma que assumiu, com a consciência limpa de quem cumpriu o seu dever. Maquiavel disse: dê poder a um homem e descobrirá quem ele realmente é. Ou seja, dê poder a alguém e vai se conhecer o seu verdadeiro caráter. Termino esse vídeo de hoje com as palavras de Lord Acton. Aspas, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são sempre homens maus. Bem, foi esse o pequeno resumo do pensamento de Frédéric Bastiat. Espero que tenha sido útil para ampliar o seu conhecimento sobre a nossa história conservadora. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre outro pensador conservador chamado Alexis de Tocqueville, que foi um pensador político, historiador e escritor francês que viajou para os Estados Unidos para estudar a democracia implantada lá após a independência. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.